Fala, soldados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é André Freud, como você sabe, aqui é sem enrolação. Hoje eu vou mostrar para vocês quantos quilos dá para perder sem excesso de pele, sem flacidez, sem perder massa muscular de maneira saudável em 30 dias. Você não precisa se inscrever nesse canal, a única coisa que você precisa é ter uma garrafa de água. Por quê? Toda vez que eu parar para beber água, você vai beber junto comigo, porque esse é o único canal no YouTube do mundo que você já tem resultado imediato. No mínimo, você vai sair daqui bem mais hidratado. Vem comigo. Bom, vamos lá. Interessante você entender que sim, existe um certo nível de controle para evitar o excesso de pele, né? Ou a pelanca, aquela dobra na barriga. Porém, há alguns casos que só com cirurgia. Principalmente quando a gente fala de pessoas que têm um IMC muito grande, muito elevado, tipo obesidade grau 3. O que é IMC? Índice de massa corporal, porque ali está relacionado ao tamanho da pessoa, né? Então, quanto mais volume você tem por tamanho, mais, obviamente, a sua pele foi esticada. E o que isso quer dizer? Principalmente se você tem obesidade abdominal. Isso quer dizer que, se eu estico a minha pele, existe um certo tamanho que eu consigo reverter sem excesso de pele, sem flacidez. Agora, existe outro certo tipo de tamanho que nós vamos diminuir o excesso de pele, mas vai haver. E tem outro tipo que a pessoa literalmente, mesmo emagrecendo, vai haver o excesso de pele que ela vai ter que fazer cirurgia. Só que esse nível de pessoas é muito difícil. Não é nem 0,5% da população mundial, são pouquíssimas pessoas. Geralmente as pessoas estão em quais quadros, tá? Estão no quadro onde é possível reverter sem excesso de pele e sem flacidez. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Por quê? É possível, mas tem pessoas que fazem de maneira errada, fica flácido, flácida e com excesso de pele por bobeira. E eu não quero que você passe por isso, tá? Então eu quero te ensinar, principalmente na região do abdômen, a evitar esse excesso de pele. Vamos lá. Bom, o nosso corpo, entenda que entre o músculo, imagina que aqui está o músculo do abdômen, aqui nós temos água e gordura e aqui nós temos a pele. De maneira resumida, tá? Nós temos isso daqui. Quanto mais gordura você ganha, mais essa capacidade, esse volume, essa dimensão aumenta, certo? Ganha mais água e gordura vai aumentando. E a pele ela vai sendo esticada. Porém, o que acontece? Se você emagrecer, vamos supor que você está aqui, ó. Se você emagrece muito rápido, o que acontece? Reduz rápido. O que a pele faz? Murcha. Agora, se você faz com uma velocidade que eu vou te ensinar de maneira equilibrada, o que acontece com a pele? Ela se mantém firme. Porque você está reduzindo a gordura e a água de maneira sustentável, mas não só por isso, você também está ganhando músculo e força no abdômen para segurar isso. E é isso que eu quero ensinar vocês. A velocidade no qual você tem que perder peso, tá? Não vamos falar nem de gordura, porque aqui está envolvendo água e gordura, mas a velocidade no qual você tem que perder peso sem perder massa muscular é 1% do seu peso por semana. Esse é o máximo que você pode perder de maneira saudável, tá? Então, por exemplo, se você tem 100 quilos, você pode perder 1 quilo por semana na balança. Isso vai representar o quê? Que a sua pele ela não está sendo tão agredida, né? Então, o colágeno, por exemplo, ele está conseguindo fazer a reparação, né, da proteína que é o colágeno. Então, se você tem essa capacidade de controlar 1% por semana, o que vai acontecer? Você vai evitar o excesso de pele. E isso também é um indicativo de que você não está perdendo músculo. Porque imagina, se você perde 3, 4 quilos em uma semana, isso aqui não foi só gordura. Aqui foi água, gordura, mas também teve massa muscular que foi embora. E lembra, se eu perco massa muscular, a capacidade de eu segurar o meu abdômen é menor. O tônus muscular, ou seja, eu perco gordura, mas a barriga fica flácida porque eu não gerei hipertrofia nem força no abdômen. Então, se eu perco massa muscular, o abdômen vai ficar fraco. Não só o abdômen, mas todas as partes do meu corpo da mesma forma. Então, eu preciso o quê? Eu preciso controlar essa perda de massa muscular também. Então, por isso, 1% do peso por semana. Eu não recomendo mais do que isso, tá? Então, isso é interessante e importante você entender. Vamos beber água junto comigo? Aí você tá pensando, André, mas eu preciso de um programa específico, personalizado para mim. Maravilha! O que você vai fazer? Você vai agendar aqui sua avaliação estratégica clicando no link aqui abaixo. A gente vai avaliar o seu caso, você agendando aqui no link da descrição, a gente vai entrar em contato com você, você vai ser avaliado e isso vai
te direcionar melhor, porque cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. Você agendando sua avaliação estratégica aqui no link, nós vamos conseguir avaliar o seu biotipo, sua rotina, estilo de vida e te direcionar para o melhor caminho, tá? A nível de treino, a nível de dieta. Então clica aqui e agende a sua avaliação estratégica. Vamos para outro ponto aqui. Bom, um ponto importante, além de você eliminar aí 1% do seu peso por semana, é você também fazer exercícios abdominais, só que com peso. É isso mesmo, com peso. Em que sentido? No sentido de você usar da mesma maneira que você faz no agachamento com peso, você faz rosca direta, supino, outros exercícios com peso, você vai utilizar peso nos exercícios abdominais. Alguns exercícios abdominais vai ser mais difícil pegar peso, mas não quer dizer que não dê certo, que não tem como. Tá? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ajustar os exercícios para que a gente pegue peso, mas não precisa pegar muito peso, e sim pouco. E depois você ir subindo de maneira gradativa. Por que isso? Porque o músculo do seu abdômen é um músculo como qualquer outro. Então, se você no processo de emagrecimento faz exercícios abdominais, o que vai acontecer com esse abdômen? Você vai hipertrofiá-lo, você vai ganhar massa muscular. E também você vai ganhar força. Olha o combo. Juntando esses dois pilares, ao ponto que você queima gordura, você tem uma parede que tem músculos maiores e quando você perde essa gordura, ele fica definido. Muita gente chegou no estágio do quê? Perder gordura, mas não definiu o abdômen porque não faz abdominal. Ah, André, eu faço, mas é que esse abdominal levinho, velho. Não vai definir o abdômen, porque precisa hipertrofiar, precisa pegar peso nos exercícios abdominais. Alguns, como eu falei, vai ser mais difícil, mas selecione alguns que são mais fáceis de pegar. Coloca um Google aí, exercícios abdominais com peso, seleciona alguns e começa a utilizar. Porque não faz sentido você pegar peso na perna, no braço, chega no abdômen, não. Tá? Então, obviamente, a técnica é importante, sim, mas sobrecarga também, porque é um músculo como qualquer outro. Então, nós precisamos pegar peso, tá? Vamos lá? Vamos beber uma água? Esse segundo ponto é interessante, mas esse terceiro que eu vou falar aqui é melhor ainda. E se você não avaliou, aliás, se você não deixou a gente te avaliar ainda na avaliação estratégica, clica no link aqui da descrição e vem para a avaliação para a gente analisar o seu caso e te direcionar para o melhor caminho. Bom, vamos lá. O terceiro aspecto é que o seu déficit calórico não pode ser muito agressivo. Se você tiver um déficit calórico muito agressivo, ou seja, gastar muito mais calorias do que você pode, você começa a perder, óbvio, massa muscular, mas também você deixa a sua pele mais ressecada, você tem um processo inflamatório pior, quer dizer, então você tem mais inflamação, porque você vai estar muito estressado metabolicamente falando. E aí você entra no catabolismo, que é a perda de massa muscular, mas não é só por isso. É o fato de que, se você tem uma restrição calórica muito grande, você também começa a barrar algum nível, algum certo ponto da queima de gordura. A gente chama isso de termogênese adaptativa. É um mecanismo de defesa. E aí é por isso que as pessoas falam, André, eu não estou comendo, estou treinando, mas não estou conseguindo perder barriga. Porque ela entrou nessa termogênese adaptativa. O corpo criou um mecanismo de defesa e começa a barrar. Aí a pessoa, ela estava aqui e chega aqui, mas ainda tem muita gordura para queimar, mas ela não consegue, porque ela está fazendo ou a mesma dieta, ou o mesmo treino ali de maneira igual, mas também às vezes foi muito intenso o déficit calórico. E aí o corpo, ele cria essa barreira para te proteger, porque para o seu organismo, a queima de gordura, ela não é um sucesso de beleza, é o quê? Uma ameaça. Então um déficit calórico que eu recomendo é de, no máximo, assim, de 500 a 1.000 calorias. 1.000 calorias é mais difícil recomendar, é entre 500 e 700 calorias. Então, se você tem um JET, que é um gasto energético total de 2.000, você vai consumir 1.500, né? Porque se você consumir menos que isso, vai ser agressivo, vai perder músculo, e adivinha o que vai acontecer? Excesso de pele, reganho de peso, enfim, o que você não quer. Flacidez. E, óbvio, você pode utilizar alguns suplementos também para te auxiliar na dieta, como o whey, que evita o efeito catabólico por causa da leucina, até mesmo o próprio colágeno, né, devido à pele. Enfim, você também pode fazer alguns procedimentos estéticos que vão te auxiliar no processo,
Pode também, acho válido, sem contar a hidratação. Porque a hidratação é importante não só para manter e ganhar músculo, mas também para desinchar você, emagrecer, e também para manter o seu metabolismo funcional e a pele hidratada. Então beba pelo menos 45 ml de água por peso corporal. E se você quer ajuda, clica no link aqui da descrição, deixa a gente te avaliar, agende sua avaliação estratégica e vem com a gente. Vamos beber água? Ó, seguinte, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu comentário e eu quero saber se você está perdendo peso muito rápido, tá? Foca no 1% por semana, é um número saudável, sem agredir sua massa muscular. Não se esqueça, na guerra é pior, te espero no próximo vídeo e feliz é quem busca. Tamo junto.